Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é uma grande alegria quando nós nos aproximamos desse momento para nós compartilharmos juntos a palavra de Deus. Nós sabemos que o justo da sua fé viverá e nós estamos trabalhando todos os dias para que essa fé possa ser aperfeiçoada, para que essa fé possa crescer de acordo com a promessa. Deus enviou a mensagem de Malaquias 4 para restaurar o nosso coração, a fé original, a fé dos apóstolos e dos profetas. Veja, a primeira igreja, a igreja de Éfeso, foi a igreja padrão, aquela foi a igreja semente, e de acordo com o que disse o profeta, haverá aqui no tempo do fim outra igreja efesiana, de acordo com a profecia, uma igreja que está assentada em lugares celestiais em Cristo Jesus, vivendo de cada bênção que está na palavra, cada bênção que foi prometida para esta hora que nós estamos vivendo. E de acordo com essa mesma profecia, haverá uma igreja sem mancha, sem mácula, uma igreja que recebeu a palavra e somente a palavra. Ela é uma virgem para a palavra. A exemplo de Sara, que Deus guardou aquele ventre para que não houvesse nenhuma outra semente depositada dentro dela. Da mesma forma, Deus tem guardado o nosso ventre espiritual para receber apenas a verdade para esta hora. Veja, a verdadeira igreja, ela é a única pré-ordenada, predestinada e que não será enganada. A verdadeira igreja foi preparada para receber apenas o verdadeiro, apenas a verdade da palavra. Veja, ela recusará tudo aquilo que não é a verdade da palavra. Veja, ela não fará como Eva. Eva não pôde esperar até que o verdadeiro veio. Ela se precipitou, veja, ela foi atrás de sabedoria e, por conseguinte, ela concebeu um produto híbrido e deu à luz a Caim. Da mesma forma, veja, Israel no passado não pôde esperar a encarnação da palavra, porque Deus havia prometido, veja, lá no tempo de Jacó, veja, de que a palavra se tornaria carne. Veja, e o rei, veja, o príncipe da paz, veja, o grande filho de Davi estaria encarnado sobre a terra. Eles não puderam esperar. Eles olharam ao redor e viram as nações que tinham um rei e quiseram ser igual às nações, veja, igual ao mundo. Veja, não puderam esperar. Da mesma forma, Eva não pôde esperar. E muitos hoje estão se precipitando com doutrinas, veja, tentando manufaturar ou provocar algo para trazer uma sensação, para trazer uma emoção, sendo que a verdadeira igreja, ou ela terá o assento do Senhor, ou ela não aceitará nada que seja contrário à palavra. Veja, a palavra de promessa veio à Virgem Maria, mas a palavra de promessa era Ele próprio para ser manifestado na Virgem. Veja, ela recebeu a palavra, o Espírito Santo fez sombra sobre ela. Veja, e ela concebeu o filho, palavra falada. Veja, aquilo foi para corrigir o que Eva fez lá atrás. Eva deveria ter esperado que Adão chegasse a ela debaixo da inspiração. Veja, ele falaria a palavra, o Espírito Santo sustentaria aquela palavra, e cada um de nós deveria ter visto, ouvindo, através do ventre de Sara. Veja, ela não pôde esperar, ela se precipitou. Assim, muitos hoje têm caído em enganos de interpretações falsas. Veja, esses homens réprobos quanto à fé, veja, eles não podem esperar. Agora, a verdadeira igreja, veja, ela tem sua fé baseada no descanso. Ela está descansando nas promessas de Deus. Ela está no sábado, aguardando que Deus cumpra a sua palavra. Veja, a exemplo de Jesus, que não fez nada sem que primeiro o Pai lhe mostrasse. São João 5,19. Essa mesma harmonia é para haver agora entre Cristo e a sua igreja. Veja, Ele lhe mostra sua palavra de promessa, sua palavra de vida. Ela recebe, ela não duvida. Veja, a palavra está na noiva, como estava em Maria. Logo o Espírito Santo vem sobre aquela palavra para fazê-la viver. Veja, e tudo isso através da fé. Veja, em Lucas capítulo 1,
quando o anjo veio a Maria, e a palavra do anjo era a palavra de Deus, quando Maria recebeu aquela palavra, disse o anjo: o Espírito Santo fará sombra sobre ti. Veja, e o santo, veja, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então disse Maria: cumpra-se em mim de acordo com a tua palavra. Essa é a mesma promessa que a igreja do tempo do fim tem recebido. Veja, a verdadeira igreja, ela é uma virgem para a palavra, porque ela não conhece nada mais além da palavra. Ela recebe a palavra e ela crê na palavra. Logo o Espírito Santo vem sobre aquela promessa e a faz viver. Esse é o processo. Veja, nós temos a nossa mente, aqui é um ventre, então a palavra é recebida primeiro em nossa mente. Veja, ali nós não permitimos que ela seja misturada com nenhum credo, com nenhuma interpretação, com nenhuma tradição. A mantemos pura. Ela desce para o coração e nós a regamos com adoração, com louvor, com a fé. Logo o Espírito Santo vem sobre aquela palavra e a faz viver. Olha o que diz o Mombrana na mensagem, a palavra falada é a semente original. Quando ele prega essa mensagem, ele a baseou naquela carta que o Espírito disse para ele escrever, que está dentro do livro das 7 eras, especificamente na carta à igreja de Pérgamo. Aquela carta era um pensamento na mente de Deus, e ela foi expressada e tornou-se uma palavra falada. Aquilo terá que acontecer, porque é o assim diz o Senhor. Aquilo não é a opinião do profeta, aquilo é o assim diz o Senhor. Então diz assim, um Mombrana baseado naquela carta. Observe o ventre de Maria. Veja, o ventre de Maria, a mente física, era um ventre virgem. O problema de muitas pessoas, quando estão sentadas na audiência ou escutam uma pregação, é que elas escutam já para analisar, para ver quais são as falhas, para ver o que falta, e elas misturam o que elas estão ouvindo com algum pensamento, com alguma coisa já pré-definida, e não recebem a palavra não pode cumprir o seu propósito. Vejam, Maria, ela cria na palavra de Deus, não importava o quantas pessoas criticavam, quantas coisas as pessoas diziam, aquilo não tinha nada a ver com isso. Não importava, ela cria na palavra de Deus. Eu gostaria de levar isso até o fim. Está você compreendendo isso? Veja, o primeiro foi a sua mente. Veja, antes mesmo de acontecer literalmente em seu ventre, o ato tinha que acontecer primeiro para deixar o Espírito entrar para fazer o resto da obra. Antes que o verdadeiro nascimento espiritual pudesse acontecer, a palavra tem que se encontrar em sua mente, crer nela. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não passará pelo julgamento. Veja, mas tem passado da morte para a vida. Então veja, Maria, uma jovem de 16 ou 18 anos, ela poderia ser muito criticada. Veja, ela apareceu grávida antes do casamento. Veja, ela poderia ser criticada como sendo uma moça inexperiente, ignorante e que estava iludida com algum tipo de pensamento. Mas Maria, veja, ela recebe a palavra primeiro em sua mente. Ela não mistura com a sua consciência, com a sua imaginação, com a sua memória, com afeto, com razão, com nada. Ela permaneceu virgem. E aquela palavra desce ao seu coração, porque era a profecia de Isaías, capítulo 9, capítulo 6 e assim por diante. Veja, e ela simplesmente creu na palavra. E o Espírito Santo veio então e fez aquela palavra viver. Aquela era a promessa para aquele dia. Aquela era a promessa para aquela hora. Da mesma forma está acontecendo hoje. Um anjo veio a nós. O anjo de Malaquias 4. Esse anjo era a palavra feita carne. Ele era um pensamento na mente de Deus. Nele estava a palavra. E para provar que nele estava a palavra, ele se colocava diante da audiência, veja, e começava a exercer o sinal profético, conhecendo os segredos do coração. Logo, ele podia dizer à pessoa qual era a sua enfermidade.
se houvesse cometido algum tipo de pecado. Veja, a palavra de Deus estava viva nele, encarnada nele. E por isso nós sabemos que nós estamos com a palavra, porque nós estamos com a mensagem deste profeta, dentro do qual a palavra estava encarnada. Então, a exemplo de Abraão, a verdadeira igreja permanece com a palavra. A exemplo de Maria, ela permanece com a palavra. Veja, e Maria, ela saiu dando testemunho. Ela não esperou até para ver se havia o sinalzinho de positivo. Não, ela era uma semente real de Abraão. E ela começou a chamar as coisas que não eram como se já fosse. Veja, da mesma forma Isabel, quando ouviu a saudação de Maria, ela disse: de onde vem visitar-me a mim, a mãe do meu Salvador? Ou seja, aquela também semente de Abraão chamou as coisas que não eram como se já fossem. Essa é a grande verdade para esta hora. Veja, o justo da sua fé viverá. E nós estamos chamando as coisas que não são como se já fossem, alimentando ela, como Abraão fez, como a mulher sunamita fez, como Maria fez, como Isabel fez, como cada crente verdadeiro está fazendo. Deus te abençoe, deixa aí o seu comentário e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.